Olá, boa noite, boa noite. Está a começar o sábado já começou, não é? Digo assim, agradecemos a Deus por mais um sábado, por toda a semana nos proteger. Estamos aqui mais uma vez estudando a Sua palavra. Irmãos, Deus é soberano. Nós vamos estudar a Sua palavra porque Ele é soberano. Deus fala e acontece. Agora, o que é que precisa do meu lado? Ter fé na sua palavra. É disso que vamos falar hoje. É o que me leva a ter fé na sua palavra? Por que tenho que ter fé? Nós ouvimos muito, não, temos que ter fé. Mas por quê? Deus não deixa as coisas sem causa, irmãos. Deus esclarece para nos levar, porque Deus sabe as nossas debilidades, as nossas inclinações. E para nos ser fácil, Ele nos mostra algo, exemplos de vida. Vamos entender uma coisa. Mas antes de nos abrir a Sagrada Escritura, vamos orar. Pai eterno, Criador, soberano, envia o Santo Espírito para fazer-nos entender a Sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a quê? A palavra de Deus. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, está muito ligada com a sua palavra. Temos que ter fé onde? Na palavra. Fé na palavra. Fé vem pelo ouvir a palavra de quem? De Deus. Você que não estuda, vai ter fé como? Vai ter fé em quê? É o que vai te levar a acreditar. Muitos acreditam que é possível ter o caráter de Cristo porque leram, entenderam, leram, e a fé como vem por ouvir a palavra de Deus, tiveram fé porque ouviram a palavra de Deus, e estão a lutar, apesar dos seus defeitos, lutam contra os defeitos para poder alcançar a norma que foi estabelecida por Deus na Bíblia. Qual é a norma? Caráter de Cristo. Esta é a norma. Mas por que eu tenho que acreditar nisso? Irmão, Gênesis capítulo 1, versículo 3 e versículo 6 e outros versículos em diante, mostra que quando Deus fala, acontece. No verso 3 diz que Deus disse, haja luz, e houve luz. No verso 6, Deus diz, haja firmamento, separando as águas. E assim aconteceu. Deus falando e acontecendo o que Ele falou. Quando Deus fala, acontece. O que está aqui nesse livro aqui é Deus quem disse. E tudo que está aqui aconteceu, está acontecendo e o resto vai acontecer. Profecia. Quando Deus fala, acontece. Se estás fraco na palavra, se não entendes bem a palavra de Deus e queres entender, simples. Deus prometeu, Deus falou que vai nos ajudar. E se Ele falou que vai nos revelar, é porque vai acontecer. Porque quando Deus fala, acontece. Nós temos que ter fé na sua palavra. Jeremias 33, versículo 3 diz assim, clama a mim, eu responder-te-ei e te mostrarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Mas por que eu tenho que ter fé na sua palavra? Há muitos exemplos. Em Mateus capítulo 14, há um episódio em que Jesus, às madrugadas, já escuro, todo mundo já dormindo, estava caminhando sobre o mar. E os discípulos estavam no barco, no mesmo mar. Jesus vindo em direção ao barco, acharam que fosse um fantasma. Pedro disse, mestre, se és tu. Jesus primeiro disse, sou eu, não tenham medo. E Pedro disse que se és tu, manda-me ter contigo. Pedro tinha dúvida, não tinha fé. Mas precisava ouvir a palavra de Deus para que tenha fé, ter fé nela. Por isso é que a fé vem pelo ouvir e ouvir que é a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Jesus diz, vem. Uma única palavra, não precisava de muita. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ainda que esteja no singular essa palavra. Ainda que não seja tantas. Vem. Pedro ouviu a palavra de Deus, não é? E saiu do barco, começou a caminhar. Quando Deus fala, acontece. Centurião, Mateus capítulo 8, versículo 8, ele diz, mestre, não sou digno
de receber-te na minha casa. Diga apenas uma única palavra que meu servo seja curado. Por que o centurião não foi logo em casa acreditando que o servo vai ser curado? Porque o centurião sabia que quando Deus fala, acontece. Por isso Jesus determina ou denomina a maior fé do povo de Israel, a do centurião. A maior fé, porque fé na palavra, porque quando Deus fala, acontece. O mar agitado com ondas e tempestades, os discípulos lá, outro cenário que aconteceu. Jesus levanta, né? Jesus estava dormindo, os discípulos clamaram, mestre, mestre, vamos morrer. Jesus levanta e acalma o mar. Acalma-te, disse Jesus, acalma-te. E o mar se acalmou. Irmão, quando Deus fala, acontece. Se quando Deus fala, acontece, por que temos que não podemos ter fé na sua palavra? Temos que ter fé na sua palavra. Vamos parar de duvidar. Até a nossa salvação está lá, está na fé. Efésios 2, versículo 8 diz que de graça sois salvos por meio da fé. Por meio da fé. Hebreus 11, versículo 6 diz que é impossível agradar a Deus se não tiver fé. É impossível. Até o Espírito Santo que nós tanto clamamos para termos, não é? É pela fé. Gálatas capítulo 3, versículo 2, Pedro faz uma censura aos Gálatas. Não foi por obra que vocês receberam o Espírito Santo, mas por ouvirem a palavra de Deus com fé. Então, ouvindo com fé, nós alcançaremos a norma que foi estabelecida por Deus na Bíblia, que é o caráter de Deus. Vamos alcançar, nós temos a fé. É impossível no pensar humano e no ver humano. Mas pela fé, não é? Como a minha mente não alcança, né? Nem meus olhos conseguem alcançar, nem minha mente compreende, mas pela fé vamos alcançar o caráter que foi estabelecido por Deus na Bíblia, que é o caráter de Cristo. Não duvidemos mais, irmãos. Vamos caminhar, vamos continuar caminhando. A estrada é mesmo essa. O mundo estará dividido no fim quando Cristo voltar. Os que acreditaram, que tiveram fé na palavra, acreditaram, vão agradando a Deus. Os que não acreditaram vão desagradando a Deus. Em Mateus 7 mostra a característica dos dois, também na palavra. Aquele que ouve a palavra e pratica é considerado como prudente. Aquele que ouve e não pratica é considerado como insensato. Então a perdição está em ouvir e praticar, está em ouvir e não praticar, e a salvação está em ouvir e praticar. Esperamos que Deus nos faça entender melhor que sem fé é impossível, irmão, é muito impossível, há muita impossibilidade. Está a se perder mesmo só do teu jeito, à toa, como se diz. Que Deus nos faça entender a sua palavra, que continuemos a ter fé. Não importa as dificuldades, não importa o que foi dito, mas o que importa é que quem disse foi Deus. Se Deus é que disse, tem que ter fé. Por quê? Porque quando Deus fala, acontece. Mas vamos orar mais uma vez, pedindo para o nosso Pai Celestial, soberano, nos dê esta fé então necessária. Oremos. Pai eterno, dê-nos fé, ó Pai Santo, e nos faça entender a sua palavra cada vez mais. Que o seu Santo Espírito, toda vez que entramos em contato com a sua palavra, nos faça entender e fazer nascer do nosso coração uma fé que possa agradar-te, Senhor Deus. Em nome de Jesus clamamos com fé. Amém.